Aqui é a Rádio W News. Eu sou o Paulo Furtado na comunicação e o nosso garoto de ouro, como sempre, todas as manhãs conosco, Júlio Barbosa. Então, bom dia aí, Júlio. Queria dar um bom dia aí para todos os ouvintes e amigos da Rádio W News. Nos acompanha aí no nosso aplicativo e também pelo site, né, Dagoberto? Paulo Furtado. Paulo Furtado, desculpa. Reprovado, errou meu nome. Antes de apresentar as nossas belíssimas convidadas aqui do Esporte Geral, vou falar o WhatsApp da Rádio W News. O WhatsApp da Rádio W News é 5198-1712-624. Repetindo, 5198-1712-624. O site www.radiownews.com. Lá você poderá ver as imagens ao vivo no site. E também pelo Facebook meu também, pessoal, Paulo Roberto Furtado. Fanpage Rádio W News. O aplicativo Rádio W News, tudo junto, no Play Store do seu Facebook. Repetindo a mesa aqui é o Júlio Barbosa. Errou meu nome, Júlio, mas que barbaridade. Já fiquei triste contigo. O que é isso? Vai lá no terceiro dia de programa ele erra o meu nome. Mas tudo bem. Sindicatos parceiros e formadores da rede W News. A STBM, Civis, Sintergues, o CEMAP, Amapergues, o CEPERGS, o Sindete, a FECERGS, a BANF, o Singeral, Sindiperícias e a Bergues. Então vamos conversar com as nossas convidadas. A Fernanda do Núcleo Feminino do Grêmio. Bom dia. Bom dia. A Nora da torcedora? Sou torcedora. Elas vieram bem trajadas. Como é teu time, Júlio? Não tem time. Eu resolvi trocar de time, Júlio. Eu não vou mais ser do Cruzeiro de Porto Alegre, eu vou pro Grêmio. Não tem time, Júlio? Então tá bom. Meninas, eu gostaria de saber como é que funciona lá no Grêmio, a relação de vocês com o clube, com a torcida, como é, o que acontece assim com vocês, mulheres, aí nos gramados, aí, um pouquinho dessa experiência de vocês. Né? Bom, eu sou torcedora e acompanho o Grêmio desde bebê, né? Então, assim, a gente acaba conhecendo as gurias, uma vai levando a outra e a gente tem todo antes do jogo, na verdade, a gente se encontra, algumas, né? Sim. Pelos arredores da arena, tomar uma cervejinha. Sei, pra fazer um esquenta. Sei. Nunca fui lá, mas E aí a gente vai conhecendo uma, vai conhecendo outra, vai criando um vínculo, né? E a princípio, assim, ó, a gente tenta frequentar todos os jogos. Sim. Algumas eu acho que até acabam viajando junto, né? Sim, algumas gurias sempre acompanham. Quem não consegue, né? Vocês vão assim nesses jogos fora do Grêmio, até no exterior, assim, quando é possível, aqui na América Latina, vocês vão aí? Eu nunca fui, também, mas pro interior, assim, gauchão, a gente... que é mais fácil também, né? Mas vocês vão assim junto com as organizadas ou vocês fretam um ônibus, vão só as meninas? Como é que vocês O fazem? núcleo, as gurias têm uma combinação, acho que até porque algumas são do interior, né? Então eu acho que elas têm a questão até dos consulados e elas acabam indo em excursões, né? E a gente só se combina. Tipo, eu sou de Porto Alegre. Vamos nos encontrar a tal horário antes do jogo. E aí reúne a mulherada pra ir. É assim que funciona, né? Aqui em Porto Alegre, os jogos na arena, por exemplo, eu vou até sozinha.
Vai sozinha? Vou sozinha. De noite, né? Olha, Ah, eu já fui. Depois, Fernanda, eu quero que Já tu me fui. explique uma situação, Júlia, que aconteceu com a nossa amiga Fernanda. Sabia? Eu fui pedido em casamento no jogo do Grêmio, Júlia. Aí, ó, o Rádio da Bonita está abrindo a sessão de Verdade. Eu quero que me explique. Primeiramente, eu gostaria sim que vocês fizessem uma avaliação da situação do Grêmio aí. O Grêmio começou muito bem a campanha desse ano. Não, o Gauchão até não... Assim, acho que a dupla Grenal não deixou muito a desejar no Gauchão, mas no Brasileiro o Grêmio foi muito bem, quase. Na minha opinião, se o Grêmio foca com mais força, eu acho que tinha chegado nas cabeças do Corinthians. Não sei se vocês concordam. Quer dar essa avaliação de vocês, tanto da Nora? Eu concordo. O Grêmio, como o senhor disse, ele não priorizou nada ao Gauchão. O foco dele foi a Copa do Brasil e agora a Libertadores. O brasileiro, querendo ou não, foi deixado um pouco de lado. E sim, dependendo dos resultados de alguns jogos, a gente poderia estar na cabeça com o Corinthians. Mas não só pelo fato de ter deixado alguns jogos de lado, mas todas as lesões. Sim. A saída do Pedro Rocha, que pra gente foi uma grande perda. Foi. E eu acho que a Copa do Brasil estava na mão, né? Na mão, né? E eu vou dizer uma coisa, Fernanda e Nora, a gente trabalha sempre com futebol, né? E eu sempre frequento os dois estados, porque a nossa cobertura é com os dois maiores aqui de Porto Alegre. E eu quando vi o Grêmio ganhar do Cruzeiro de 1-0 aqui, eu achei que o Grêmio ia estar na final. Eu senti que o Grêmio ia estar... E tu vê como o futebol é uma coisa que às vezes não tem muita lógica, né? Já com o Botafogo eu já achei que ia ser difícil. Porque o Grêmio não ia... Porque lá foi 0-0. Também o time do Botafogo, né? Também, Faltou o score, né? E o Botafogo tinha centroavante também, por amor de Deus. É. E o Grêmio não foi bem, né? Até contra o Botafogo aqui. Até foi preocupante. Aí no segundo tempo o Grêmio achou aquele gol ali, né? Porque foi muito preocupante no primeiro tempo. Foi preocupante, não sei se vocês concordam comigo. Mas o segundo tempo também foi, porque um gol, né? O empate era deles. Então, eu achei que foi. Foi jogo eu todo achei que o preocupante. score tinha que ter sido feito aqui. Sim. Tivesse feito 2-3-0, matava o jogo aqui. Sim. Tu diz do Cruzeiro lá, né? Exatamente. Porque lá foi. Lá a gente sabia que ia ser pedreira, né? E o Mano é um técnico muito matreiro, né? Eu até me recordo, não sei se vocês se lembram, um gauchão que o Grêmio ganhou no Beira-Rio. Eu só não me recordo como até que foi o primeiro jogo na minha cabeça, que não funciona. Uhum. Foi 1-1, até um rapaz que faleceu, até fez um gol até eu tenho um DVD do Grêmio sobre os Grenais, e o rapaz fez um gol de costa, assim, a bola foi cruzada, ele olhou para trás, cabeceou para trás e fez um gol. E o Mano fez um jogo estratégico, cada vez que o Grêmio foi campeão. Eu não sei se foi 0-0 no Estádio Olímpico, e depois foi 1-1, aí no gol qualificado o Grêmio foi campeão. Eu não me recordo, assim, direito. Ele até falou quando o Inter foi campeão da América. O Mano é um cara que ele é observador, né? Exatamente. O que ele fez? Ele viu o jogo que foi aqui, né? E lá ele, bom, agora eu vou... E aí a gente achou assim, eu achei que o Grêmio ia fechado. Se fechar lá. Só que a gente viu um jogo completamente diferente, né? Eu achei. E o Grêmio perdido em campo, né? Eu não sei se o episódio do Espinosa foi nessa semana, naquela semana que antecedia, eu não sei. A Copa do Brasil me parece que foi. Eu não sei, eu acho ainda, pode falar, mas eu acho que um pouco psicológico. E essa saída do Espinosa, vocês não acham que afetou? Claro, eu acho, a minha opinião. Tem uns aqui, colegas nossos de crônica, que não concordam muito comigo, né? Mas eu tive o prazer de entrevistar o Espinosa, não quando ele estava no Grêmio, estava no Esportivo de Bento, ele ficou passagem curta no Esportivo, eu tive esse prazer de, até Deus até no céu, minha falecida mãe era uma fã do Espinosa, era minha mãe também apaixonada. O Espinosa sempre foi aquele, você ainda é jovem aí, o Júlio, não, você não. O Espinosa foi ser um cara bonito, galante, falando bem. Até eu me recordo, a falecida minha mãe não era muito de futebol, mas ela acompanhava os programas esportivos. Na época tinha esse era o João Bosco Vasco que apresentava. Eu acho que era o João Bosco, eu não me recordo.
Ele fazia uns programas, sabe, detalhes, não me recordo, minha cabeça, minha ruim. E a minha falecida mãe, nossa, eu vi um jogador que joga no Esportivo, um tal de Espinosa, cara bonito e fala bem do cara. Nunca vi jogador do interior do estado falar bem, o jogador... Inteligente, né? E a minha mãe, desde ali, começou a acompanhar o Espinosa. Ele chegou a trabalhar até na Rede Globo, fez novela junto com o Renato Gaúcho, meninas. Olha aí, ó. Você tem fatos que a gente lembra. Aí, o Renato Gaúcho e o Espinosa fizeram uma novela. Não me recordo, que não era sobre futebol, mas eu não me recordo o nome da novela. E o Espinosa, sim, uma pessoa muito inteligente, pessoa culta, pessoa que lê o futebol, estuda o futebol. Né? E acho que foi uma perda pro Grêmio. Vocês, qual é a profissão de vocês, meninas? Ah, Fernanda? Eu sou massoterapeuta e sou acadêmica. Tu faz o que é o curso? Serviço social, investigação forense e perícia criminal. O nosso diretor aí, o Flávio, ó, futura colega aí. Meu colega. Eu sou bióloga. Bióloga. Uma pergunta para as meninas, Júlio, tá meio acanhado, meio tímida. Mas não é uma pergunta? Mas que bárbara. Ontem ele estava empolgado, hoje ele está... Tô com vergonha? Está com vergonha, ele está emocionado. É que eu acho que ele vai trocar de time, Júlio. Eu acho que é do time vermelho lá Eu tô achando que ele tem uma carinha de ser... Ele ficou emocionado. Mas ele as camisetas assim, né? Brilhou os olhos. Eu até gremista ou Eu não prefiro não comentar. Em cima do muro, Júlio. Mas o que é isso, Júlio? Ah, me diz uma coisa, meninas. A gente se conheceu. Até convidei elas, até foi no dia eu conheci você no evento... Sobre o futebol, Sobre sou futebol. mulher e amo futebol. É o futebol, né? E até por coincidência, meninas, até ela não quer... Ela tá agendada comigo, mas ela não quer tocar no assunto. Eu também não vou tocar no assunto, não, respeito, não. Mas deu uma coincidência de nós estarmos naquele evento na manhã, aconteceu um problema sério com uma colega nossa à tarde, na cobertura esportiva, uma colega de uma rádio da web. E nós estávamos debatendo sobre a questão da mulher no futebol. Aí na tarde dá um problema lá no jogo da Copa Paulo Santana. Vacilarei com uma colega. Ah, eu vi, São José, não foi? São José. eu vi a reportagem. Exatamente. Eu estou no Beira-Rio fazendo o Inter Santa Cruz. Aí depois fui fazer o Fluminense no domingo, né? E aí um comentário. Né? E depois fui para Grenal à noite, fiquei até as 2 da manhã lá, também o comentário surgiu lá. E é lamentável, né? E a gente havia conversado sobre isso, né? Na Exatamente, mesma manhã, Na né? mesma manhã. Nós Até tava um pouco, até feliz que tava tomando um rumo. Isso, legal, e estava ali, né, o empresário, estava o ex-atleta Marcelo Rosa, eu ali, mas o Bolsinha lá, fotógrafo, só 4 anos, cadê essa mulher, ô Júlio? Né, mas nós não se intimidamos, lá, conversamos com ela, tá, trocamos as ideias, né, porque é lamentável, o Júlio, de novo, as minhas são, também são não. Lamentável, nós estamos no século XXI, na era da internet, na era da informática, né? Hoje onde o mundo mudou, mas as cabeças de alguns ainda são do tempo da pré-história. Então essa também é as piores que os brucutus da pré-história. Né? As até são piores, infelizmente. Mas vamos lá, meninas. Daí vocês gostaram do evento lá? Muito bom. Eu já conhecia, né? Não sei se eu posso dizer o nome. Bom, Carla. eu estou para convidar a Carla para vir aqui. Carla, eu conheci, já tinha comentado lá, eu conheci a Carla, assim, meio que sem jeito, uma coisa meio... E a gente começou a conversar, e aí ela falou, se interessou até pelo fato de eu ser torcedora e tal. A gente criou uma amizade, uma pessoa maravilhosa. E então, quando tem esses eventos, assim, que falam sobre a importância, porque assim, ó, nós somos importantes pro futebol, eu acho. As mulheres, se for ver, assim, ó, tá em grande número. A gente vê pela geral. Estava até falando que, infelizmente, eu sou daquela geração ainda muito machista, né, que eu vim do interior. Porque ali não é lugar pra mulher, né? Eu vim do interior do Rio Grande do Sul, terrível. E me lembro que as meninas jogavam futebol primeiro, nos anos 80. Imagina isso.
nos anos 80, as mulheres jogando futebol lá na minha cidade no interior. E aí elas foram fazer um amistoso com o Inter lá e aí, nossa senhora, e aí lotou porque era o Inter, né? Se fosse outro time não ia lotar. Mas a gente sabia o preconceito que tinha, né? Ali naquele jogo não, né? No jogo não. Mas assim a gente vê o preconceito que ainda existe. Ainda existe, né? E até assim a gente observa, hoje já nas grandes cidades a gente já vê as mulheres estão tomando espaço, né, na mídia, mas ainda sempre tem aqueles, né? Até uma bandeirinha aí, o Júlio que não se lembra dela, a Ana Paula Oliveira, né? Foi Isso. bandeirinha, aí pousou na Playboy e tiraram da vitragem, né? É. Tiraram da Complicado, vitragem. né? É verdade. A Silvia Regina errou lá um pênalti, não me recordo contra quem. Tiraram a Silvia Regina. Agora deixa as meninas da bandeira agora. O apito, tiraram as gurias do apito. Aí a nível internacional a gente vê juízes aí nas Copas Femininas aí. Eu vi umas quantas árbitras aí. O tempo que agora não tenho assistido mais o futebol feminino, né? Paulinho Batista, Cidade Baixa, pediu pra te mandar um abraço pra ele. Ah, até eu sei. Ela é Geraldo Grêmio. Ele tá ouvindo e ligou pra cá. Ah, tá. O Paulinho Batista, obrigado, tá nos ouvindo, é da Geraldo Grêmio, conheci ele. Ele até é amigo meu e do Lacerda. Foi engraçado, o Grenal, dos B aí, do time B da terceira divisão, ele tava xingando o Lacerda lá. Deu uma coincidência no parecer. Vamos comprar tô falando propaganda aqui, meu amigo Júlio, um cachorro quente aqui na Salgado Filho, R$5 mesmo, uma hora antes de fazer um lanche rápido ali. Pega a pracinha. Como é que é o nome dele? Paulinho? Esse aqui é o Júlio. Esse aqui é o Esse aqui é o Paulinho Batista. Ah, Paulinho, vou mandar um beijo pra ti. Da Geraldo Grêmio. Inclusive ele faz o curso de radialista ali na UCIP. A gente não conhece ele, mas... E aí ele fez amizade ali e tal, ele me acompanha sempre aí na internet, é legal, tá um prazer aí ele tá nos acompanhando, gremista fanático. E diga uma coisa, meninas, qual é o jogador que vocês gostam do Grêmio, qual é que é o ídolo de vocês? Olha, o meu ídolo é o Renato. É que Renato é Renato, né? Não vamos... Renato é um caso à parte, né? Eu já estou com esperança nos meus 53 anos na vida. Agora eu vou dizer, meninas. Renato é questão da história, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver o Renato jogar aí, meninas. Não. Eu sou de 82, né? Você não chegou a ver ele Não jogar? cheguei a ver. Eu tive esse prazer de ver ele jogar, mas eu morava em Vacaria na época. Ele era, olha, ele era muito forte. E ele era um líder do time. A gente já via que ele ia ser técnico, porque ele comandava o time do Grêmio. Eu me lembro que tinha um tal de Sidmar, não é do teu tempo, Zé Novo. Aí tomou um frango no último minuto lá no Alto da Glória, no Estado do Glória. O Renato saiu lá ele era centroavante. Aquele centroavante daquele tempo, Júnior, não era do teu tempo. É que ele ficava na frente. Eu não sei se tiraram ele da ponta, porque ele era ponteiro direito. Esse ponteiro clássico já nem existe mais. Aí tocaram ele para ser o travante. Eu nem me recordo quem era o técnico, né? Mas ele saiu do lado do meio campo, mas quase surrou todo esse time. E uma vez ele jogou com a cabeça enfaixada, ele tomou um pontapé no meio. Era o Juarez, um louco que tinha lá na minha cidade. Me desculpa, vou tentar me ouvir. Um zagueiro meio louco assim, mas que deu uma chuteirada, me parece, Júlio, não me recordo, na cabeça do Renato. Ele tomou os pontos e foi, vê teu profissionalismo do cara, e foi, jogou e fez gol de cabeça, enfaixado e tudo, né? Ele era assim, como jogador, ele sempre gostou do Grêmio. E eu acho que ele deve ser um grande motivador, né? Ele tem esse... Cara, ele não é um estudioso tecnicamente como é o Espinosa, mas ele tem aquela coisa que ele ama o Grêmio. Ele ama o Grêmio, né? Ele é apaixonado pelo clube, isso que é importante, né? De ter... Né, uma pessoa que é um personagem que na história é um ídolo do e é dos poucos ídolos que conseguiram ser técnicos. Vamos dar um exemplo, Falcão. O Falcão dentro de campo, excelente jogador, mas como técnico. Mas, Fernanda,
Eu gostaria de saber esse pedido de casamento. Ai. Não, isso é uma brincadeira, mas assim, ó, eu não dou muita importância para certos, porque eu nunca fui hostilizada, nunca fui, assim, nunca faltaram com respeito, né? Estou acostumada Sim, claro. jogos até É uma brincadeira saudável, sem a falta como eu de disse, eu estou respeito, até né? sozinha, Sim. né? Estou sozinha. Eu vinha descendo a rampa da arena no final do jogo, e aí tá, a gente deixa o carro num certo local, né? Pra pegar o carro. E aí vinha dois rapazes, eu tava entrando no carro, e um se ajoelhou e disse, eu caso contigo, largo tudo agora. Nossa, Não, e o mais importante, ela ainda tem carro. nossa, olha aí, Júlio. Gremista e ainda tem carro. A nossa amiga aí, como diz, arrasando. E como ela recebeu uma proposta? Já, né? Não. Nunca mais. Não. É que eu tô sempre com o meu namorado, né? Que vai Ah, tem jogar namorado. junto, E tu, tem. Fernanda? Solteira. Olha aí, Júlio, solteira aí, Júlio, ó. A nossa amiga é solteira. Vamos mudar de time, Júlio, o que tu acha? Você vai deixar o Cruzeiro de Porto Alegre, nem é de Cachoeirinha. É, Furtado. O Júlio era morador de Levante no programa do Lacerda. Eu contei a história dele. Mas eu esperei porque ele não morri. E a diretora Giovana queria dar uma entrada, digo, não, ela é colorada, digo, não, hoje é só das gremistas. Ela na porta. Se ela quiser, até que ela puder participar aqui conosco, também pode Depois eu chamo participar. ela. Chama ela aí. Não, mas são, é brincadeira, a gente... Porque tu acaba conhecendo algumas pessoas, né? Conhecendo, tu vê as mesmas caras nos jogos, E né? nos mesmos locais, É, né? nos locais, porque engraçado assim, ó, as pessoas têm os lugares que elas ficam. Então a gente sabe, eu vou encontrar fulano lá naquele cantinho, Sim. porque ela fica ali. Entendeu? Então assim, tu acaba conhecendo as pessoas. Então eu já até vi esses rapazes algumas outras vezes também. Sim. E é uma brincadeira, é coisa... Eu não levo... Acho engraçado. Muito engraçado. Quer fazer uma pergunta, Júlio? Não? Ué? Fez um cutuque? O Júlio tá com vergonha? Eu queria fazer uma pergunta. Me diga uma coisa, meninas. Eu não sei se foi o caso da Nora, que é mais jovem. Você chegou a pegar o estádio olímpico, não? Peguei. Pegou também a... Quantos tem, mãe? Eu tenho 23. Chegou? Não, 23. Ah, Fernanda deve ter acompanhado. Sim, sim. O que vocês acharam dessa troca do estádio olímpico para a arena? Aí eu chorei. Eu ainda não me acostumei em todo esse tempo. Ah, Confesso, eu adoro, acho sensacional. Foi um baita de um passo que o Grêmio deu, porque realmente lá não tinha mais condições, né? Mas eu sou apaixonada pelo Olímpico, é, ainda. somos, né? Eu acho que é Somos. difícil o gremista que foi que nem a Fernanda falou, a arena é linda, tem uma É. bela estrutura, é maravilhosa, mas tem uma coisa que parece que um pouco da alma ficou no Olímpico. Que nem, acho que o único um dos únicos jogos foi o último agora da Libertadores. Eu nunca vi a arena pulsar tanto, a arena estava maravilhosa e é em poucos jogos que se consegue isso. É verdade. A única sensação que eu tive, assim, que eu tava na minha casa, aliás, foi no Grenal, que foi em março. E aí tu tem aquela sensação, assim, de que tu tá, sabe, é diferente. Mas eu sou apaixonada pelo Olímpico ainda. Muito. É, porque é uma história ali, né, Júlia? E Frequentei Pedro, ali bebê, né? É, Meu pai, porque que os grandes títulos do Grêmio, né, eu tive a oportunidade de ir ali, eu não estava ainda na mídia ainda na época, eu tive a oportunidade de estar ali, eu acho que eu fui a alguns jogos que eu tive ali, né, mas é que tem uma identidade, uma história, é uma raiz toda ali dentro, é A gente difícil. precisa desvencilhar até pelo fato de que o Grêmio precisava de um estádio, né? A arena é maravilhosa. É maravilhosa. Mas as saudades do Olímpico são eternas. É, inclusive esse menino aqui diz que vai até de noite lá, o nosso amigo aqui, O Paulinho? Paulinho. Me diga uma coisa aqui, Júlio, que lá na nossa ouvinte aqui do WhatsApp aqui, Larissa. Bota a tela aqui pra mim, por favor, se eu quero ler a mensagem dela. O que ela escreveu aqui? A Clarice da Zona Norte, né? Não? Isso, Zona Norte. Zona Norte. Ela falou, é pra ti esse recado aqui?
Oi, Júlio, vai para as gremistas agora, mas o que é teu namorado aqui, não? Mas o que é isso? Passando o WhatsApp da namorada aqui para mim, mas o que é isso? O nosso garoto aí, de ouro. Meninas, nós estávamos falando dessa questão da troca do estádio. E me diga uma coisa, meninas, e vocês, assim, como acontece a relação de vocês lá dentro do estádio? Você me falado que não tem esse problema, né? O respeito. Não, muito. Tudo, Nós somos, eu estou falando por mim, né? Sim. Eu sempre fui muito respeitada. Eu não tenho. Vocês vão nos estádios desde que Desde idade? que nasci. Meu pai me levava. Então, no seu pai Lincoln. também é gremista, Sim. sua mãe, a família toda é Sim, gremista família também. gremista. Também, meu pai sempre procurava me levar, e ainda mais, o Grêmio faz aniversário dia 15, eu faço dia 13. Então, meus aniversários são sempre comemorados, querendo ou não, em jogos do Grêmio. Então, era uma coisa que meu pai sempre me levava. Então, Eu tenho uma filha de 11 anos, né? E eu incentivo também. Leva lá na arena. Vocês jogaram futebol? Futebol aí? Feminino? Não, não. não jogo nada. né? A gente tenta, né? A gente dá uma brincada de vez em quando. E me diga uma coisa, meninas. Claro, fora o Renato, que é o ícone do Grêmio. Qual outros atletas que vocês tiveram essa oportunidade de conhecer, se já passaram pelo Sabe Grêmio? que, assim, ó, esse time do Grêmio agora, cara, sempre tem um time que a gente identifica um jogador como líder, assim, né? Eu gosto bastante do Michael, apesar dele estar lesionado, mas eu, não sei, eu tenho uma identificação, assim, eu acho ele bem cara guerreirão, assim, cara, pra mim, um líder, assim. Eu me identifico com ele, assim, na hora Eu sou muito do Marcelo, eu sou Do goleiro? do goleiro. O que vocês acham do Marcelo? Ele não andou numa boa fase aí, né? Nos últimos alguns jogos. Ele melhorou, né? O Marcelo tem credibilidade, né? Sim. Marcelo, eu vejo o Danley, assim. Eu jamais deixo falar do Marcelo, assim, porque quando precisou, ele... Ah, Vocês sabem, meninas, claro que teve outros goleiros, né? Eu vou nominar aqui os que eu vi. Esse que fique bem claro. Não, o Paulo Furtado, teve o goleiro que tá falando bobagem na Rádio da Luz, não é isso? Os goleiros que eu assisti jogar. O Tafarel, o Danley, que eu cheguei a ver um Grenal. Não tanto tempo, Júlio. Tinha o tal de Rodrigão. Foi namorado da Hortência. Não sei se é da Hortência, mas era um jogador de basquete que namorou a Hortência, o Rodrigão. E ele era um exímio cabeceador. E eu me recordo que o Danley pegou no cantinho filme, que é difícil um goleiro pegar uma cabeçada lá na gaveta. É muito. Ou tu espalma com a mão, ou toma o gol. Ou solta a bola. E ele encaixou. Nos grenais o Danley crescia. Outra foi o pai desse menino aí do Botafogo, o Gato Fernandes. E o Rogério. Foi assim, os que eu vi dos goleiros, assim, que eu já joguei ali, viu? Ganhava, tomava uns frangos ali. É verdade, fui goleiro, Júlio, não sabia? Lá no Alto da Glória, acho que eu era conhecido lá em Vacaria, no Alto. O goleiro voador, só voava, não pegava nada. Como é que estamos de... não, dá para nós fazer um intervalinho rápido aí, por favor. Baixe o hino do Grêmio e bote o hino do Internacional para nós não ser apedrejado aí, né? Os meus colorados. Você só bota o hino do Grêmio, não bota o hino do Inter. Então bota primeiro em homenagem à nossa... Duas musiquinhas, dos dois hinos, nós já voltamos pro intervalinho, uma água, um cafezinho e água, né? Até mais, já voltamos. essa é a música para os meus ouvidos. Peraí. Dá um bate-bola conosco aí. Mas sabe que na minha formatura não deixaram a gente entrar com o hino do Grêmio? Tá, A Unicino não permite. Tu tá brincando? Não sabia que eu botei uma bolsa. Aqui. Ah, tá. Daí foi tão difícil escolher a música, eu queria. Na minha formatura vai ter que tocar o hino do Grêmio. É. Tem que dar um jeito.
Os ouvintes não brigar. Eu vou trocar de time, Júlio. O que é que tu acha? Vou deixar o Cruzeiro de Porto Alegre. Cruzeirinho. É. Mas eu vou contar pra vocês, eu tinha uma namorada que toda a família era do Grêmio. Lá na final do Atlético no ano passado, que aí começou a minha briga com ela. Não por causa de futebol, Sim. não. Não, mas na final, ano passado, foi meu orientador, né, do meu TCC, ele era colorado. E a gente sempre Ó, ficava Márcio Paz, pirraça, comanda. Dá-lhe né? Grêmio. Dá-lhe Grêmio. Márcio Paz é pai de algum deles? Meu pai! Nossa, seu pai! Dá-lhe E Grêmio. o Márcio, o Carlos são... É pai dela. Márcio Paz é meu pai! O Adonis é da minha cidade, isso eu conheço. Manda um abraço que ele tá te vendo aí no live. É. Vou mandar um ao vivo aqui. Será que alguma das gurias não tá vendo? Né? Daí eu não sei quem a gente vai ganhar dele, não vai. Eu vou sair do jogo e vou lhe mandar uma mensagem 1h da manhã. E falei, não vou trabalhar na quinta-feira. 1h da manhã mandando áudio pra ele. Cheguei na sexta no laboratório, ele passou reto por mim. Não tem medo, né? Eu falei que eu ia mandar. Só um grubeiro rapidinho. Qualquer coisa assume isso. Eu cheguei às 5 da manhã na final. Meus colegas, tá louca, meu. Que loucura. Tá, mas foi uma... Que jogo. Ah, nem falo. Bobina na cabeça. Eu tava do outro lado, né? Que eu não consegui. Não ficou Não consegui ingresso pra geral. Na verdade, eu consegui pra mim. Daí pro meu pai e pro meu namorado, eu consegui na Sul. Eu tive que trocar Cadeira não. Aquela Golden. Aquela Gold é horrível. Ah, sacanagem, tá entrevistando o guri, dando um inglês. É, eu não dá os dois. Não dá pra voltar? A minha amiga que é colorada doente deve estar adorando. Agora eu vou botar do Grêmio de novo. Vocês vão entrar como do Grêmio agora. Devia ter trazido a Catucci também, né? É a diretora do núcleo para poder falar melhor, né? Quem é ela? A menina que trabalha com a gente é a diretora do núcleo, porque eu só faço parte, a gente só é torcedora. Ela que é a diretora do núcleo feminino. Legal. Ela que fez o... Tem um número do ela. Tu comprou o moletom também? Essa aqui tu não tem? Não, essa não tem. Tem uma branca com meu nome atrás. Pode mandar botar. Toca que nós começamos. Tem que ir nossos anunciantes aqui. Pedir pro Júlio tirar uma foto. Isso, pode tirar lá, tá, Júlio? Dali onde ele tá, eu acho. Vocês querem que eu chame o celular de Por vocês? favor. Pode ser. Tu me manda aí, já vou publicar. Ah, já tirou, né? Pra botar no Face, não, Júlio? Dá pra nós ir. Oi? Já tiraram foto pra Ah, tia Lu. Acho que... Vou botar, tem que marcar o núcleo, né? Tá, então olhem pra cá, Guri, se vocês querem sair bonito na foto. Deixa eu tirar o óculos. Tá aparecendo os quatro. 1, 2, 3 e... Mais uma pra garantir. Vou tirar Obrigada. foto. Depois dessa música começamos, né? Já anunciaram nosso aplicativo no ar, né? Sim, vamos botar de novo. Deixa eu botar meus óculos Obrigada. agora. A menina te prejudicou, Não, ele é super de boa, ele era super... Fala, ele vai passar reto, não tem medo. Quem é que vai estar hoje na tribuna? Érico Correia, presidente do sindicato, que entraram em greve. Érico Correia, como é que é o nome? Presidente da Caixa. Da Caixa? Não dá pra... Acho que Sindicaixa, né? Vamos entrar Tá. 33. Tá, pode entrar. Vou entrar agora. Ele tá olhando a live, vou Ai, mandar que pra ele. tri! Ele mandou. Aceitar essa aqui, por favor. Depois tu me manda.
Estamos de volta! Esporte geral na Rádio W News. A comunicação é minha, Paulo Roberto Furtado. O operador de mesa é o nosso garoto, Júlio Barbosa. Estamos aqui com as nossas convidadas, com a Fernanda e com a Nora. Antes de nós voltarmos com as nossas convidadas, vamos relembrar os nossos ouvintes. O WhatsApp da Rádio W News, 5198-1712-624. Viu, Júlio? Depois dá uma olhadinha no WhatsApp da rádio, tem vindo mensagem para nós, que eu estou com o celular ali na live. O Facebook aí, pessoal, para os amigos aí acompanharem o nosso programa. O nosso site é www.radiownews.com. A fanpage no Facebook é só colocar a Rádio W News, vocês vão ver as fotos das nossas belíssimas convidadas, os vídeos, toda a cobertura feita hoje pelos nossos seletos locutores da Rádio W News. O aplicativo é a Rádio W News, tudo junto. É só baixar o seu celular, um aplicativo bem leve, ainda não vai pesar no seu smartphone. Esse menino também pode baixar aí também um aplicativo. Participar também do programa aí. Sindicatos parceiros e formadores da rede W News que estão escutando o nosso programa. A SSTBM, o Sindicivis, Sintergues, Semap, Amapergues, Sindete, Festergues, Abanf, Sindigeral, Sindiperícias e a Berg estão conosco aqui na Rádio wnews.com. Vocês podem acompanhar aí pela internet. Me diga uma coisa, meninas. A Fernanda e a Nora, as torcedoras do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Deixa eu perguntar adicionar para a Nora aí, que tem namorada. A Fernanda está sendo namorada. Como é que é assim o teu namorado? Ele conversa futebol contigo? Como é que é? Sim, a gente conversa bastante. Tanto uma das nossas primeiras conversas foi sobre o Grêmio. Ele é gremista também. Legal. Então a gente sempre está conversando, dando palpite, olhando o jogo sempre juntos. É bom. Importante, meninas. E no caso dos Grêmio, vocês ficam só na torcida do Grêmio, né? Vocês não vão pra mista, não. Não. Eu acho muito legal essa história da torcida mista. Eu até em questão profissional, né? Eu tive que fazer uma porque fui deslocado para a torcida mista, acho que foi o Grenal no Brasileiro de... lá no Beira-Rio. Aquele jogo que era absurdo de manhã. Eu morava no interior na época. Aí eu jogar lá atrás do gol da torcida mista, tive esse prazer de ter esse contato com a torcida mista. E outra, fui acompanhando o Carlos Henrique Lacerda, que foi fazer a reportatura da torcida da Rádio Grenal. Aí eu tive essa oportunidade de estar na arena e senti até, meninas, o que eu gostaria de... a sensação de vocês, porque assim a gente fica numa cabine fechada, com vidro, então a gente não sente o torcedor, assim, aquele calor da torcida. A gente fica mais assim, como eu vou dizer, é como se estivesse na televisão, Júlio, no computador vendo o jogo. Acho que o telefone está tocando, teu aqui. A gente não sente a torcida. E eu tive a oportunidade de estar atrás do gol lá na arena, não do lado de vocês, do lado oposto, que vocês ficam, né, que tem as cadeiras. E vi que é uma pressão violenta, que o adversário sente, viu? Porque me parece que a torcida fica mais próxima, né, do campo. Me parece isso, não sei se é. A gente tem essa sensação também. A impressão, às vezes, que a gente tem é de escutar até a bola. Até eu fui ridicularizado na emissora de rádio quando eu falei. Claro, a comparação que eu fiz foi nas proporções, na semelhança, não que é igual, mas é meio semelhante ao estádio do Boca Juniors, que eu não conheço o estádio do Boca Juniors, mas o tipo de formato da arena é uma pressão violenta até
em cima do jogador. Ainda mais na geral ali, né? Na geral, as cadeiras também são bem próximas do campo, mas claro, como a função da geral tá sempre impulsionando, Sim. sempre cantando, então tem mais aquela pressão, mas as cadeiras também são super Eu tive a próximas. oportunidade de conhecer outros setores ali. E para conhecer mesmo, né? Senão tu fica só ali na geral. Eu confesso que não é Não é legal. Não é legal. Não é. Ali o calor na geral, é bem diferente. Porque assim, Até pelo fato de estar de pé também. tu tem vários perfis de torcedor, né? Tem aquele torcedor mais... assim, Tranquilo, ele vai, fica tranquilo, sentadinho na e- cadeira. Vai pra assistir, no Pra caso. assistir. E Exatamente. tem aquele mais agitado, né? Que é mais, né? Que tá impulsionando Ali é o apoio, né? o apoio. Né? A geral, na minha opinião, meninas, é a alma do Grêmio. E é uma coisa linda, né? Se vê, né? Eu bati uma foto, acho que foi no jogo do Botafogo, na memória. Tava no meu... Até vocês olhem no meu Facebook, meu blog, eu me recordo. Eu peguei uma foto estendendo a bandeira do Rio Grande do Sul e todos os papéis picados. É uma imagem muito bonita. Mas assim. aquele jogo, a final também, quando A eles final, acharam né? a camisa da Chapecoense. sim. Coisa mais linda, A né? final da Foi. Atlético Mineiro. Foi um jogo... Que Foi um jogo. início de jogo tenso, assim, foi... Até porque eu acho que o Grêmio já tinha Emocionante. ganhado lá, né? Lá em Belo Horizonte. E aqui foi só administrar o resultado. Claro que o Atlético, na minha opinião, jogou melhor aqui. Né? Sim. Jogou sim. melhor aqui do que lá. Né? Mas o Grêmio já tinha feito o resultado e merecia, porque assim, olha, um clube grande ficar sem título, porque clube grande vive de títulos. Né? E um time que fica muito tempo sem títulos A gente, na verdade, nós precisávamos do título mesmo, né? A gente já estava... E aí eu tive esse privilégio, viu, Júlio, apesar de ser do Cruzeiro de Porto Alegre, Júlio, de estar nessa história, porque foi o primeiro título da Arena, né? Foi. O primeiro título Foi da Arena, maravilhoso. né? Foi uma emoção Isso aí foi. indescritível. E me diga uma coisa, meninas, do passado, assim, tu falou o Renato, né? Claro, o Renato é o Oconcura, a gente não pode comparar o Renato com ninguém. Mas assim, fora o Renato, quem é assim, o jogador assim, que vocês gostam, ou que os pais de vocês falaram, comentaram, assim, esses que estão parados aí, que inclusive quero trazer aqui, viu, Júlio? Estou fazendo o maior esforço para trazer alguns jogadores do passado. Para ver se semana que vem eu marco o Paulão, aí conhece muito esses jogadores. A gente tá um tal do Remy que jogou no Grêmio. Coitado, não era muito bom. De franquia. Não conheci o cara, só o canto do Carnaval, não conheço. Então, assim, muita gente histórica aí que fez história no futebol, no Grêmio, E no é que nós Inter. estávamos falando sábado que a gente gostava muito, era do Sandro Goiano, né? Sandro Goiano. Goiano. O Jardel... O Tcheco. O Tcheco foi... Ele vestiu a camiseta também, né? O Tcheco foi diferente. Vão lembrando aí, vocês podem falar aí, meninas. Meu pai fala muito do Jardel, eu não lembro Jardel. pouco. Meu pai fica de saudade de ter um jogador que nem o Jardel. E o Paulo Nunes, meninas. Paulo Nunes também. Nós falamos no sábado A gente falou de alguns do que... Paulo Nunes, que a gente acaba seguindo nas redes sociais e eles Isso. acabam interagindo com a gente, né? Eles têm uma... tu vê que tem um carinho, né, pelo Grêmio. Eles têm um carinho, assim, eles seguem a gente de volta e curtem tudo que a gente coloca do Grêmio e tu vê que tem um... Isso é importante. E tu sabe, meninas, a gente aí um pouquinho com a experiência que a gente tem, porque, como eu morei grande parte, assim, a minha vida foi um pouco mais no interior e um pouco no Porto Alegre. Aí eu retornei agora esse ano a residir aqui, graças a Deus, né? Eu gosto muito de Porto Alegre. Mas eu acompanhei muito esses times aí no interior, né? Cheguei a ver o Jardel jogar, o Paulo Nunes. Até o Paulo Nunes não era fisicamente assim muito forte, ele era magrinho, né? Tipo o nosso amigo Júlio, assim. Mas ele era muito. Ele tinha velocidade, né? Muita velocidade. Olha, para segurar ele não era. E tinha um outro menino, não sei se vocês chegaram a comentar o tal de Jorge Veras, vocês se lembram? E no Grenal ele crescia. O meu pai falou esses O tempos, Paulo né, Egídio dessa- também. O Cristóvão, que foi técnico, é técnico ainda, né? Era um ótimo jogador. Eu não sei se vocês se lembram, meninas.
Eu acho que a Nora é muito jovem, não se lembra. A Fernanda talvez tenha pegado esse jogo de 1989, foi em Vacaria, que o Glória quase colocou o Grêmio na segunda divisão do Campeonato Eu Gaúcho não daquela lembro época. porque eu tinha 7 anos, mas eu lembro do Jogou- meu pai, ele comenta sobre Isso, isso. o Edinho, que jogou na seleção brasileira. Até eu conversei com o Edinho na arena. Edinho meio arrogante. Ela infelizmente tem de tudo, né? No nosso... Ótimo zagueiro. Sim. Foi um dos melhores. Ele, o Mauro Galvão. Né? Até o Baidec, vocês não chegaram a ver o Baidec jogar? Eu No lembro. Grêmio? Eu também não. Não, Baidec, acho que não. Eu lembro um pouco do Mazzaropi. O Mazzaropi. Ah, mas eu... Mazzaropi. Então uma pergunta aí, Jordão. Pode falar, meninas. É que o meu pai fala muito em alguns jogadores, né, das antigas, assim, aquele lá jogou muita bola. Aquele lá jogou. Mas o que eu peguei mais foi a minha. Eu peguei assim na adolescência, que o Grêmio foi campeão da Libertadores em 97, 95? Desculpa. Eu já tava correndo atrás, né, E eu peguei, meninas, quando eu residi aqui, eu peguei a melhor fase do Grêmio. dos anos 90. É, aquela fase de 96, tinha o Paulo Nunes, Isso, tinha... 95, 96. Não, eu vim pra cá em 96. Eu cheguei a pegar quando o Grêmio foi campeão brasileiro, em cima da Portuguesa, né? Bah, Eu Kleber tava no aqui. gol. Exatamente, estava aqui. Nossa, 98, 99, eu lembro desse jogo. eu fiquei até 2000 aqui, mas quando o Grêmio foi campeão da Copa do Mundo com o Tite, eu já não estava mais aqui em Porto Alegre. Dali que o Grêmio depois começou com aquela história da ESL, até eu comentei aqui, né, no produto Lacerda, né? Nós debatemos que o Grêmio passou um problema que está passando no Internacional, né, também. Aham. Um problema de gestão que infelizmente, né, complica os clubes, e o Grêmio ficou ali caiu ali. Ele vinha numa crescente. E às vezes eu sempre digo que tem alguns dirigentes que fazem mal para os clubes, né? Aí atrapalhou a caminhada do Grêmio ali, né? Na minha opinião, atrapalhou a caminhada Claro. do Grêmio e que o Grêmio poderia ter. E até esse rebaixamento deixou o Grêmio. Claro, depois ele chegou ali com o Mano Menezes da América, né? Sim. Ganhou o Gaúcho, aí o Inter começou a crescer, né? O Inter Bom, começou a crescer. E agora já dá o inverso, né? O Grêmio está voltando de novo e o Inter tá ali, né? O Inter sobe, né? Mas que eu até acho importante ter, não adianta. Eu acho que isso é ruim até pra vocês, pra gente, né? Um tá na B, outro tá na A. Tem que conversar no bar, no restaurante, meninas. Vocês com as coloradas As lá. amigas coloradas. Com as né, amigas que a gente coloradas. Ah, mas é bom ir. tem. É bom. É bom. Estão passando o que a gente ia passar. Então, assim, meninas, é bom que os dois estejam ali, né, nas cabeças, né? Mas a porque- subida épica de 2006 não tem, né? E me diga uma coisa, meninas, aí quando vocês cruzam com as coloradas, como é que é a relação com elas? Ah, eu tenho amigas pessoais, assim. Não Coloradas. falo futebol, né? Não, muito pouco. A gente criou uma conduta assim de que uma não Eu fala pra outra. não pra vou ter citar o problema. nome, Júlio, para não me incomodar aqui. Não me incomodar. Tem uma aí, nas redes sociais. Ah, lamentável. Não, eu só sei que tem que ter o respeito, sabe, Júlio? Eu não vou citar o nome dela aqui. Ela não respeita nem as do Internacional, já começa Aham. por aí. Nem as próprias Coloradas. Eu não vou citar o nome aqui porque eu não quero me incomodar aqui. Até ela foi cortada de outros veículos de comunicação, que já nem convido mais ela porque é complicado. E eu aqui comigo, eu não vou convidar ela. Me desculpe. Aqui, quiser ocupar outro espaço de outros colegas, que nem. Mas o meu aqui eu não vou convidar ela porque não. É porque não sabe debater futebol num alto nível, né? Eu sou assim. O Júlio, uma hora começar aí com essas coberturas com a gente no sul do futebol, fazer amigos do futebol. É. Eu, assim, graças, tem muitos treinadores, né, muitas pessoas que eu fiz amizade aí no meio da comunicação aí com as pessoas, né? E me dou bem com o pessoal do... Até esse gremista aqui, o nosso amigo, o Paulinho. Paulinho, a gente se conheceu, legal, ele mais o menino lá de... Não conhecemos o Paulinho. A hora que eu encontrar com ele, eu vou falar, ó, ele deve estar me assistindo aí, o Paulinho, aí na live aí do... Júlio, tem como dar uma olhadinha quem que tá ali nos acessando ali?
Então me dá um abraço ali. Vamos ver aqui, Júlio. Não, acho que tá desatualizado, Júlio. Vamos ver aqui. Só um momentinho aí, pessoal. Pode falar, meninas, enquanto eu vou olhando. Mas essa questão do respeito, a gente não existe, né? Gente que tem... Eu não tenho familiares colorados, mas eu tenho amigas que frequentam a minha casa, né? Sim. E para não dar nenhum problema de brigar ou falar alguma coisa que a outra não gosta, a gente evita de falar, né? Então tá correto, né? É questão de respeito, né? É. Respeitar a opinião de Porque cada um. a Tu vai gente- defender o Grêmio, ela vai defender A o gente, Inter. acima de tudo, é a amizade, né? Não pode deixar com que, ela é colorada, eu sou gremista, eu não posso, não tenho direito nenhum de respeitar ninguém, né? Tu me falou do núcleo feminista, né? Núcleo feminino gremista. Feminino, desculpe, eu li com essa palavra. Inclusive, naquele dia do evento, a diretora do núcleo estava presente. Estava presente. É. Ó, aqui, ó, Dali Nora, Carlos Paz dos Santos, seu pai, né? Quem? Carlos Paz dos Santos. Não, primo. Primo, nosso primo. O Adonis Lima. Obrigado, Adonis, pela fala de vacaria. Sandra Severo, Dali Grêmio, Nora, Amor da Dadá, Regina Paz. E eu acho que ela convocou a família. Que legal, hein? O pessoal está nos acompanhando na live. Como é que temos tempo aí, Ju? Não podemos passar na horário. O Solano. Chegou um WhatsApp pela da rádio pra ti aqui. Manda lá. Pelo da rádio. Vamos ver aqui da rádio aí. Você quer conhecer as gurias. Quero conhecer as entrevistadas, mas eu nem Deixa eu ver aqui. Tem duas aqui, eu não enxergo. Eu não trouxe meu óculos. Abre elas aí. Elas estão aqui? Acho que as que estão lá. Ah, tá. Quem é que mandou ali? Nossa. Olha aqui, Ju, pra nós. Ai, a gente nem avisou as gurias que estariam aqui. Tá, aí enquanto o Júlio vai olhando aqui pra nós aqui. E daí, meninas? Eu estava falando do núcleo feminino do Grêmio aí. Vocês debatem essa questão da violência das torcidas aí? Na verdade, o núcleo ali, na verdade, quem poderia dizer isso melhor é a diretora, né? Do que é falado e tal. Mas assim, eu falo por mim, Tá chegando vários aqui pelo mundo. a gente estava tentando, na verdade, um espaço, né? A mulher no futebol. Sim, Mas a gente conversa sobre tudo. sim. Sobre, eu particularmente, assim, ó, algumas pessoas dizem, mas vocês são no geral, mas não é perigoso. Sim. Todo mundo fala isso. Nunca vi nada. Nunca passei por nada na geral. Dali Já- Grêmio no ar. Tu já pegou? É, já eu vi. Ali na arena mesmo. Todas Bom, eu tô falando por mim, eu não peguei briga nenhuma, assim. O que aconteceu contigo lá? Não, comigo nada, mas eu já presenciei umas 2, 3 brigas no geral que eu tava próxima, assim. Eu Não foi legal. Não vi. Lá no Olímpico, sim. No Olímpico eu achava até que era mais. Uma vez o Grêmio jogou lá em Vacaria e ganhou 1-0. Eu me recordo, mas eu achei que era com a torcida do Glória. Aham. Tinha uma torcida meio complicada na época. Depois que eu fui descobrir com uma amiga minha do Grêmio, que estava lá na torcida dele, que tinha sido com. Na época era Alma Castelhana, não era geral, era Alma Castelhana. E tinha uma outra torcida que não sei se era Garra, se era Máquina Tricolor, não recordo o nome da Não, torcida. mas nem garra. tinha garra, né? A garra É, de valor. me parece que aí. Mas foi um problema entre as torcidas do Grêmio na época, não foi? O Paulinho Batista mandou aqui um WhatsApp. Me apresente essas gremistas. Estou apaixonado. Meu Facebook é Paulo Batista. Anote aí, meninas, ó. Porque eu tenho um papelzinho pra você anotar no Facebook. Não vai ficar bravo comigo. Vou pegar Ó, a Fernanda contigo. Vou pegar a caneta aí mesmo. Como é que é o nome? Paulo Batista. Que pariu. Mas é, ó, até eu juro com a sua.
não pode, o que é isso? Ele também quer a nota dele também, Fernando. Ele não falou nada, tô até achando estranho, Júlio, aqui. Bom, mas na verdade deve ter um monte de Paulo Batista no Face, né? O problema Ele pra achar, tá com então, um boné aqui. Agora eu tô tendo como pegar ele aqui. Ele é meu amigo, você é minha amiga no Facebook, né? Somos. Ele vai nos achar pelo teu. Viu, Paulo? Elas estão no meu Facebook aí. É só encontrá-las, a Nora e a Fernanda. Tô com a camisa do Grêmio, as duas, né? Lá no Facebook, né? Sim. O meu, na verdade, aquela foto que vai atrás ali, o protetor ali, que eu tô de camisa do Grêmio. Ó, menina, esse rapaz aqui. Com licença, pessoal da W News, estamos aqui. Ele vai de noite no estádio Olímpico. Ele vai matar a saudade. Ele vai lá pro estádio Olímpico. Vai matar a saudade. Eu vou fazer de noite lá. Eles mentindo. Nossa, nosso colega Paulo é uma figuraça de bom. Tudo bom, Paulo? Ô, figura. Se quiser convidar a Fernanda pra visitar o Olímpico, eu tô Não, de noite não. O que eu vou fazer lá no Olímpico de Ele noite? fica lá de noite lá, tu sabia mesmo, Júlio? Ele falou uma vez que... Esse aí é mais apaixonado Eu pelo disse, eu vou de Olímpico. noite matar a saudade ali. Eu fiquei assim, né? Vou eu e a minha namorada. Digo, eu não sei se ele vai lá matar a saudade lá, vai matar outras coisas. Ai, que barbaridade. Já viram a visualização do Já, obrigada. Quantos minutos falta aí, Júlio? Para não estourar o tempo dos nossos colegas aí. Se fosse por nós, ficava aqui até a tarde aí, né, Júlio? Falando de futebol. 4 segundos? 4 minutos. 4 minutos. Ah, tem um tempinho então. E aí, meninos, vocês acham que o Grêmio vai passar pelo Barcelona do Equador? Vai ser campeão da América? Qual a avaliação de vocês? Vai ser difícil, mas estamos com todas as expectativas que vamos ser campeão. O próximo jogo do Grêmio na Libertadores agora não. Vai 25? Dia 25 e dia 1º. 25 é lá, né? E 1º de novembro aqui. É aqui. Pereira. Jogão. Todo mundo na arena. E o Rio. O Rio é outro time complicadíssimo também. Sabe que eu não faço nenhuma previsão mais do Grêmio. Porque eu jurei que eu ia ser campeão da Copa do Brasil. Eu também, já tinha feito eu todos os não cálculos. faço, eu não faço mais previsão, sabe? Eu vou assim, ó, de jogo a jogo. Eu faço as minhas... Ah, vai jogar dia 25? Vamos ver como é que vai ser. Dia 1º E estarei... me diga uma coisa, meninas, aí, vocês assim, fazem muitas festas das mulheres, dos gremistas, como é que vocês fazem? Assim? Fora aquele espaço lá, próximo da arena, que vocês se reúnem, vocês fazem... A fulana, vamos pro jogo. Tá, então vamos nos encontrar em tal lugar. Sabe, a gente tenta... Porque são meninas de vários lugares, né? Sim. Eu sou aqui de Porto Alegre, ela... Foi de Esteio. Ela é de Ah, tá Esteio. Esteio. Tu também sempre treina jogos, então... Eu venho de carro. Ah, que bate. Algumas são de mais longe, então fica difícil de tu estar reunindo, conseguindo reunir todas, né? Tu já é mais fácil, tu mora Eu onde? sou no norte, eu moro aqui, eu moro próximo desses Brasil, num ponto assim que eu... Então, meninas, essas nossas considerações de vocês aí, que nós vamos ter que encerrar agora. Infelizmente, estava muito bom a conversa aí. Nós estamos convidadas para uma próxima vez aí. Se vocês muito quiserem vir obrigada. aqui, o espaço está aberto, só solicitar aí, a gente encaixa um horário para vocês. Queria um prazer. De repente, se o Grêmio for bem na Libertadores, eu gostaria que vocês voltassem aqui para a gente conversar. Todo prazer. Então vou dizer uma Sim, coisa. Combinamos, né, Fernanda? Se depender disso, elas voltarão. Pode dar as considerações para vocês, meninas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? E dizer que assim, ó, além de ser torcedora, sou muito feliz porque eu conheci muitas meninas nesse meio, assim. E aí a gente faz por amor ao Grêmio, né? A gente na verdade, ganha a gente não ganha nada. Sim. A gente torce porque é gremista mesmo, a gente compra nossos produtos, a somos gente sócias. somos sócias, contribuímos com o clube, a gente tenta estar junto sempre e é isso aí, gente. Pela paixão pelo Grêmio mesmo. Muito obrigado a vocês. Quero meninas. agradecer, A gente gente agradece. agradece. Um prazer ter batido um papo com vocês, aí foi muito legal, descontraído, isso que é importante.
vamos encerrando por aqui. À tarde voltarei com a Tribuna Popular, com o Érico, presidente do Sindicaixa. E, se for possível, uma conversinha com a vereadora Fernanda Melchiona. Até mais, eu volto à tarde, da meio-dia 55 até às 13h55, Tribuna Popular. Tchau, um abraço para vocês. Vamos lá, né? Deixa eu terminar minha live aqui. Júlio, eu vou deixar aqui, tá? Eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar aqui, tá, Júlio?